Boa noite, a paz do Senhor. Eu estou muito grato com o Senhor por Ele nos proporcionar estar aqui com os irmãos, né? A Bíblia diz que as misericórdias deles são as causas de nós não sermos consumidos. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Atos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos é o 5º livro do Novo Testamento. Atos, capítulo 4, versículo 8 a 22. Enquanto os irmãos vão procurando aí, nós vamos falar hoje sobre o que é uma igreja, as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Meus irmãos, hoje nós vivemos uma dualidade no reino, no evangelho hoje, né? Hoje nós vivemos o avanço das literaturas reformadas, nada contra os escritores reformados. Os reformados são aqueles que creem que o Espírito Santo, ele habita no cidadão quando ele se converte, mas que não há um batismo, não há um advento separado. Mas nós, irmãos, eu e a Nazaré, nascemos de uma igreja renovada. Nós nascemos do fogo e gostamos do fogo. Amém, meus irmãos? Agora, o que nós temos que ver é também que nós não podemos ser tão extremistas, tão desequilibrados. Nós vamos entender hoje o que é uma igreja cheia do Espírito Santo. Não eu, mas o Espírito Santo vai falar através da palavra dele. Amém? Eu e Nazaré, né, conhecíamos um pastor lá de Porto Alegre, que o nome dele era pastor Gessé, saudoso, morreu com câncer, com 29 quilos. E aquele homem, ele falava uma palavra que eu guardei muito. Ele disse assim: olha aquilo que o Espírito Santo está fazendo e não atrapalha ele. Meus irmãos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sem o Espírito Santo nós não podemos nem estar aqui em cima, não podemos cantar, não podemos estar lá recebendo as pessoas. Tudo é o Espírito Santo que move a nossa vida, tudo é Ele que nos dirige, tudo é para a glória dele. Amém? Então vamos lá. Atos 4:8 diz assim, Atos 4:8 até o 22 diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo que foi curado. Pedro e João tinham sido interrogados porque eles haviam entrado no templo de Formosa e lá haviam orado por um homem que estava lá há 40 anos. E Pedro e João disseram: nós não temos dinheiro, mas aquilo que nós temos, tu levanta e anda, nós temos o poder de Deus. Amém, meus irmãos? E agora estão sendo interrogados por aquele milagre que havia acontecido no templo de Formosa. E ele continua: visto que hoje nós somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo que ele foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, sim, em seu nome é que ele está curado perante nós. Eu fico abismado, abobalhado, esse é o termo, quando eu passo nas igrejas e olho ali, igreja que cura, vem aqui. Não, meus irmãos, na igreja não cura nada, o que cura é Cristo. O que deve, só Ele, meus irmãos, é que cura, só Ele é que salva, só Ele é que purifica, e só a Ele nós temos que dar toda a glória e todo o louvor. Quando nós começamos a tirar o nome de Cristo, nós começamos a querer exaltar o homem, né, meus irmãos? A igreja, ela só cura porque o dono da igreja é Cristo. Ela foi comprada pelo sangue de Cristo. A Bíblia diz que nós não fomos comprados por bom preço, pelo preço precioso que Cristo pagou na cruz por nós. Amém? E ele continua dizendo: esse Jesus é a pedra rejeitada por vós os construtores. A Bíblia tem 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo. Desde o
primeiro livro da Bíblia, Gênesis, já fala da vinda do Cristo. Toda a Bíblia é como se fosse uma luz que ia clareando até chegar em Cristo. Se você pegar, por exemplo, Isaías, vai falar de várias profecias de Cristo. Se você pegar Gênesis capítulo 3, a Bíblia fala daquele que seria machucado na cabeça, mas que venceria a serpente. Amém, meus irmãos? Então, todo o Antigo Testamento, ele converge para Cristo. Todo ele vem para Cristo. Amém? Ele continua dizendo: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Né? Nós ouvimos tanto. Essa semana, fui levada a orar por uma senhora de 90 anos. A mulher precisava morrer, ela queria morrer, ela estava ali morrendo, né? E quando eu preguei para ela, e eu preguei lá em Romanos 10, a Bíblia diz que se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e com o teu coração tu creres que Ele morreu e fosse ressuscitado, tu serás salvo, porque quem nele crê não será confundido. E aquela mulher, mesmo quase morrendo, mesmo agonizando, ela disse: toda religião salva. Meus irmãos, religião não salva ninguém. Religião do latim quer dizer religare. Eu, a pastora Nazaré, o pastor Jorge, qualquer um de nós, todos nós somos pecadores e separados da presença de Deus. Quando Cristo morreu no Calvário, havia 3 cruzes, não era comum naquela época. E quando Ele morreu, Ele abriu os braços e disse: está consumado. Tudo o que Ele precisava para minha e para a tua salvação já está feito na cruz. Todo o plano da cruz está ali, o plano da salvação. Salvação e condenação. E o único meio da pessoa ser salva, de ir a Deus, através do sacrifício de Cristo Jesus. Por isso mesmo Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão pelo Filho. Por isso que em 1 Timóteo capítulo 2 diz que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus não é mais uma salvação. Jesus não é mais um caminho. Jesus é o único caminho. E não há salvação fora da cruz de Cristo. Não há. O Evangelho, ele jamais foi inclusivo. O que é um Evangelho inclusivo? Que tudo salva? Não. O único que salva é Cristo Jesus. Só Ele salva. Não existe outro meio de salvação. E Ele continua dizendo: e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a coragem de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, né? Homens que não haviam estudado com os judeus, não faziam parte da escola rabínica, né? Não tinham estudado com os fariseus, com os escribas. Como eles eram iletrados e incultos, eles admiraram e reconheceram, que eles haviam estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, e nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e nós não podemos negar. Mas para que não haja mais divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem esse nome a quem quer que seja. Quer dizer que eles queriam que abafasse. Os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo, os apóstolos estavam curando pessoas, pregando a palavra, orando, e eles queriam parar a obra de Deus. Ninguém para a obra de Deus. Quanto mais a obra de Deus é perseguida, mais ela cresce. Eu vou dizer, a única coisa que para uma igreja é pecado. Se tiver pecado, a igreja para. Isso acaba com a igreja. Agora, perseguição, quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Amém? E vai ter um tempo que nós vamos ser perseguidos, sim. Está muito próximo isso. Muito próximo. A Bíblia, meus irmãos, ela não mente, né? Tudo que está na Bíblia foi concluído, né?
A Bíblia diz que nos últimos tempos os homens seriam irreconciliáveis, cruéis, amantes de si próprios. Só para nós estamos aqui, como a pastora falou aqui, louvando a Deus numa igreja bonita dessa, com os louvores, tanta gente aqui escutando a palavra de Deus, mas talvez nós não saibamos, mas por ano morre em média de 160 a 170 mil cristãos por não negarem o nome do Cristo. Uma cidade de Criciúma por ano morre simplesmente por não negar a Cristo. Por não negar a Cristo. Amém? Nós somos ou não somos bem-aventurados por estarmos num país laico, num país livre? Não é motivo de nós darmos louvor e glória a Deus? Amém? E ele continua dizendo aqui, ó: clamaram e ordenaram, clamando que não falassem mais, nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julgai, se isso é justo diante de Deus, ouvir antes a voz do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar as coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os, mas ainda os soltaram, não tendo como castigar por causa do povo, glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele quem se operara essa cura maravilhosa. Agora eu queria que os irmãos fossem do 25, do versículo 29 até o 33, tá? Nós já vamos acabar de ler. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende as mãos para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do teu santo nome, servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, porém tudo lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição, e em todos eles havia abundante graça. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nós vamos entender como é que é, né? Uma igreja pentecostal é isso aí. Uma igreja pentecostal é aquela igreja que crê que a partir do momento que o cidadão é salvo, ele é templo do Espírito Santo. E a Bíblia fala lá em Romanos, no capítulo 12, que nós devemos ser renovados pela transformação da palavra. E quanto mais a palavra trabalha em nós, quanto mais nós vamos praticando a palavra, a oração, os meios de graça, o jejum, o Espírito Santo trabalhando em nós vamos nos separando do pecado e nós vamos nos enchendo, até que um dia nós somos batizados com o Espírito Santo. Eu não conheço o batismo do Espírito Santo sem santidade. Se o cidadão é batizado no Espírito, é porque ele é santo, porque o nosso Espírito jamais ele tem anuência com o pecado. Amém, meus irmãos? Se o cidadão ele só tem manifestação e não há uma manifestação de santidade, eu não sei que batismo é esse, me desculpa. Porque sempre quando houve batismo do Espírito Santo, houve uma transformação total na vida da pessoa. Total. Meus irmãos, nós vamos entender como acontece isso, né? Como acontece a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Para nós chegarmos aonde eu quero aqui hoje, onde é que o Espírito Santo quer falar com nós, desculpa, né? Se nós verificarmos, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Gênesis capítulo 1 e 26, nós vamos entender como entra o pecado no mundo, como Deus forma o homem, e depois nós vamos ver como o Espírito Santo se comportava no Antigo Testamento. Amém? Lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1 e 26, a Bíblia diz que Deus faz o homem à imagem e semelhança dele. E que imagem e semelhança é essa de Deus? Complicou tudo, né, meus irmãos? Deu um nó na nossa cabeça, né? Porque Deus não tem imagem, né? João diz que Deus é Espírito.
Importa que os seus adoradores o adorem em espírito, hein? Verdade. Quando se fala em imagem de Deus, se fala de uma coisa: santidade. Deus é santo, Deus é perfeito e Deus é justo. Amém? Então, Deus faz o homem igual a Ele. Tanto é que o homem andava com Deus. O homem andava com Deus até o dia que o homem peca. E aí ele se aparta da presença de Deus. Amém? Nós temos que entender também, quando a Bíblia fala que Deus faz o homem à imagem dele, nós vamos entender que nós, homens, nós somos tricotomistas. Ô pastor, está falando em língua, pastor, que é isso? O que é esse trem aí? Tricotomista quer dizer alma, espírito e corpo. Por exemplo, os animais, eles não têm discernimento. Animal não decide. Eu tenho uma cachorra lá em casa, me trata melhor que a mulher, meus irmãos. Amém? Gente boa, estou brincando. Eu vou lá e ela acorda e faz uma festa, porque ela sabe que é eu que dou comida para ela. Depois do almoço é eu que levo ela na rua. Ela já faz outra festa, porque ela sabe, é o cara. Então, o animal, ele trabalha por repetição. Agora nós não, Deus deu o conhecimento. Nós temos liberdade de escolher, nós temos livre arbítrio, né? Tanto que nós temos livre arbítrio, que Deus não colocou lá o fruto na boca de Adão e Eva, não, Ele deu para ele a opção. Olha, lá tu não toca, mas eles tocaram. Eles desobedeceram a Deus de livre agência, de livre escolha, de livre escolha. E quando eles pecaram, eles se afastaram de Deus. E aí, a palavra de Deus diz que Deus chega lá para ele e diz assim: Adão, aonde tu estás? Parece até uma pergunta meia capciosa. Porque Deus não é onisciente? Deus não sabe onde está todo mundo? Deus não conhece tudo, né? Eu me lembro daquela passagem de Natanael, quando Natanael chega diante do Senhor e Deus sabe, porque tu me viste lá, agora tu está me reconhecendo aqui? Deus sabe tudo, meus irmãos. Quando Deus pergunta para Adão aonde ele estava, é porque ele queria ver se Adão sabia o que tinha feito. Amém, meus irmãos? Deus às vezes toca na nossa vida para ver se nós venhamos a reconhecer o nosso pecado. Exatamente isso. E quando Adão, ele diz: olha, porque eu desobedeci, eu me escondi de... Quando nós pecamos, a nossa tendência é se separar de Deus. Para nós voltarmos a nos reconciliar, nós precisamos vir para a luz. Vir para a luz. Vir para Cristo. Amém, meus irmãos? Nós vamos ver que eles pecam, certo? Os dois pecam. E o que os dois fazem é aquilo que as pessoas fazem até hoje. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias aí em Gênesis, capítulo 3, certo? Gênesis, capítulo 3. Desculpa, meus irmãos. Desculpa. Gênesis 3, versículo 7. Eu pulei essa parte. Quando eles pecam, a Bíblia diz que os olhos deles se abrem. Gênesis 3, versículo 7. E percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira. O que é isso aqui, meus irmãos? É o homem tentando cobrir o seu pecado sozinho. Isso é o que acontece hoje. Quer ver uma coisa? O cidadão vai lá, adultera, dá um buquê de flores para a esposa. O cidadão vai lá, trai a esposa e dá um presente. O cidadão vai lá e faz uma série de coisas erradas e faz uma doação para uma instituição de caridade. Salvação nunca foi obra do homem. Salvação é obra exclusiva de Deus. É Cristo, é a graça dele que nos alcança. Todas as religiões do mundo, qualquer uma delas, islamismo, espiritismo, qualquer uma delas, faça alguma coisa para receber algo em troca. Mas a nossa não, a nossa já foi feito. Tudo que precisava para minha e para a tua salvação,
Cristo já fez no Calvário. E agora, pastor, não precisa fazer nada não. Tu precisa se arrepender e por fé crer que Ele levou os teus pecados. Aquele que não conheceu pecado se fez pecado para que tu se tornasse justiça de Deus. Amém, meus irmãos? Salvação é graça de Deus. Salvação não é... Tá, pastor, então, se é graça de Deus, depois eu vou andar de qualquer jeito? Não. Se verdadeiramente Cristo entrou na tua vida, se verdadeiramente tu tem um encontro com Ele, tu vai andar nas boas obras. Porque não vai ser tu, mas vai ser o Espírito Santo em ti que vai te atrair à presença do Cristo. Ele vai te levar para Cristo. Tem um monte de gente apanhando na igreja hoje porque não nasceu ainda. Não nasceu. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, as coisas velhas ficaram para trás. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Apóstolo Paulo fala disso mais de 50 vezes. Aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, né? Eu às vezes fico abismado como as pessoas não crê nisso, né? A Bíblia diz que ainda que os nossos pecados forem vermelhos como o carmesim, o Senhor torna alvo como a neve. Amém? Então, nós vamos ver, meus irmãos, que o homem tenta fazer algo para se salvar. E isso continua até hoje. Como aquela senhora que eu fui visitar de 90 anos. Ela ainda crê que a sua obra, ela ainda crê que a sua bondade ainda vai salvar ela. Não. Meus irmãos, não há ninguém perfeito diante de Jesus. Todos nós pecamos. O pecado é universal. Não há salvação fora da graça de Cristo Jesus. Amém? E se nós verificarmos aqui, agora nós vamos lá para Gênesis, para a gente entender. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Agora, lá no Gênesis, nós já vamos ver Jesus no primeiro livro da Bíblia. É só a gente deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Gênesis 3, 21. A Bíblia diz que fez o Senhor Deus vestes de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Tem um monte de mulher aqui com veste de pele. Uma veste de pele quer dizer que tem que matar um animal. Eu nunca vi nenhuma veste de pele sem matar um animal. E para matar um animal tem que aspergir sangue. Não há salvação se não for pela cobertura do sangue de Cristo Jesus. Por isso que quando João Batista viu, ele disse: eis o Cordeiro Santo que purifica o nosso pecado. Ou seja, quer dizer o quê? Que a salvação não é por homem, mas é por Deus, somente por Deus, né? Por isso que o salmista vai dizer, meus irmãos, se nós pegarmos lá no Salmo 32, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, lá no Salmo 32, Salmo 32, Salmo 32, versículo 1, o salmista vai dizer assim, ó: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Iniquidade é a consequência do pecado. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Coberto com o que, pastor? Com o sangue de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Né? Se pegarmos 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. 1 Pedro 1, 19 e 20. A Bíblia vai falar assim, ó: mas, desde o 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, coisas que se acabam, coisas que se deterioram, né? Que não ficam para sempre, como prata e ouro, que fossem resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais legaram, mas com o precioso sangue, como o cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifesto nos fins dos tempos,
por amor de vós. Quando ele fala quando a Bíblia diz últimos tempos, fins dos tempos, ela fala do advento do Cristo, de quando Cristo encarna aqui nessa terra, certo? Então quando ele fala isso, então conhecido, porque um dia esse Deus se encarnou, né? Como está lá em Gálatas no capítulo 4:4, né? No tempo exato Cristo veio para cá. Amém, meus irmãos? Então nós vamos ver que o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele não habitava como habita nas nossas vidas hoje. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele tomava a juízes, ele tomava profetas, ele tomava a reis para alguma obra determinada. Ele não tinha essa plenitude que nós temos hoje. Amém, meus irmãos? Nós vamos verificar, por exemplo, o Espírito Santo na vida de Gideão, lá em Juízes 6:34. Nós vamos ver na vida de Davi, quando Davi é ungido por Jessé, por Samuel, em 1 Samuel, versículo 16 e 13. Aí os irmãos perguntam assim: pastor, e como é que era o Espírito Santo na vida dos apóstolos? Era igual no Antigo Testamento, até o dia que Jesus assuntou o céu, e ele disse: eu não vos deixarei órfãos, mas eu vou mandar o quê? O Paráclito, o Espírito Santo. E Jesus foi mais à frente ainda, né? Se nós verificarmos no Novo Testamento, se vocês verem, os apóstolos não fazem absolutamente nada. Nada. Nós vamos ver 2 testes na vida deles. Nós vamos ver lá em Mateus no capítulo 10, e nós vamos ver em Lucas no capítulo 10. Em Mateus 10, os 12, e em Lucas 10, os 70. E olha, só em Lucas 10 nós vamos ver alguma coisinha dos apóstolos. Quando Jesus disse que ia dar poder para eles, que eles iam ser usados naquele momento, e eles, né, eles são usados por Deus. Lá, gostaria que os irmãos abrissem aí para entender o que eu estou falando. Lucas capítulo 10, é o segundo teste prático que Jesus dá aos apóstolos. Lucas 10, a missão dos 70, né? Lucas 10, meus irmãos, versículo 18 e versículo 19, né? Jesus diz, né, que ele dava poder para eles ir pregar o evangelho, que eles, né, e quando eles veem o poder de Deus, lá no capítulo 18, no versículo 18, Lucas 10, 18, eles veem os demônios se submeter ao nome de Cristo, e eles dizem: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, né? E Jesus disse assim: vocês estão com o foco tudo errado. O milagre ele só vai atrair para mim. E se vocês não têm de se alegrar porque os demônios se submetem a vocês. Vocês têm que se alegrar porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Amém, meus irmãos? Essa é a nossa alegria, né? Os sinais, eles só atraem o Cristo. Os sinais, eles só trazem Cristo para perto de nós. Mas ele não é o Evangelho. O Evangelho continua sendo o Cristo. Quando Pedro, se vocês pegarem essa passagem ali, ó, de Atos, no capítulo 4, Pedro vai mostrar tudo aquilo que tinha acontecido no templo de Formosa, e tinha dito, ó, tudo isso foi o Cristo que fez. E vocês mataram e crucificaram o autor da vida. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos verificar, meus irmãos, que esse Cristo, ele assunta ao céu. A Bíblia diz que ele volta, ele aparece 10 vezes. Ora ele aparece para as mulheres, ora ele aparece para 7 discípulos, ora ele aparece para 10, ora ele aparece para aquele que era duvidoso, que era o Tomé, que bota a mão nele, né? Certo? Aquele que bota a mão nele, diz, meu Jesus, cheio da razão, né? Aí Cristo disse assim, olha, porque tu viste, tu crês, seu Tomé, bem-aventurado vai ser a igreja lá de Morro da Fumaça que não vê e continua a crer no Cristo. Amém, meus irmãos? Bem-aventurados somos nós, não é tu? Amém? E esse Cristo, ele aparece 10 vezes, ele aparece a mais de 500 pessoas, a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, e ele diz agora, vocês ficam em Jerusalém, porque do alto vocês vão receber revestimento do poder de Deus. E poder de Deus para quê, pastor? Para fazer aqueles vídeos que a gente vê assim na internet, que parece até macumbaria, mas não.
poder de Deus não é para isso, meus irmãos. Vocês vão ver, a igreja de Pentecostes, quando a igreja é batizada com o poder do Espírito Santo, ela passa a ser uma igreja que tem um amor incomensurável pelos perdidos. Meus irmãos, poder de Deus é para que almas sejam ganhas. Quer ver um cara cheio do Espírito Santo? Ele é cheio de humildade e cheio de vontade de pregar a palavra de Deus. Ele sempre acha que falta alguma coisa para ele fazer. Ele sempre acha que ele está devendo alguma coisa, mas sempre falta alguma coisa. E quem inquieta ele é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o maior desejo do Senhor não é que as pessoas se pereçam, mas que cheguem à salvação. E para isso Deus usa a igreja dele. Amém? Nós vamos ver então, o próprio Cristo, ele vai dizer para aqueles apóstolos ficassem em Jerusalém e que do alto eles seriam revestidos de poder. Eu gostaria que os irmãos pegassem aí Lucas capítulo 24, versículo 49 e 50, né? Lucas 24, Marcos 16, Mateus 28, é a despedida de Jesus antes dele assuntar ao céu, quando depois de 40 dias ele permanece mais 10, e depois ele assunta aos céus na frente dos apóstolos todos, e o recado dele é o mesmo: vão, recebam poder e preguem o evangelho. Amém, meus irmãos? Essa é a grande comissão da igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela prega o Cristo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela prega o Cristo. Essa é a maior evidência, meus irmãos, de uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja evangelizadora. É uma igreja missionária. Ela não... É muito egoísmo da nossa parte querer a salvação só para nós. É muito. Não, meus irmãos. É um amor que Deus dá para nós que não vem da gente. A gente é ruim, meus irmãos. Nós somos caco. Não tem nada de bom em nós. Eu me lembro, uma vez, pela graça de Deus, eu fiquei 12 anos na Quadrangular, e o pastor da Quadrangular era o vice-presidente de Santa Catarina, e teve um ano que toda a vida, quando alguém estava no hospital, eu tinha que orar pela turma, né? E uma vez eu fui no hospital orar por um menino de 22 anos. 22 anos, um menino tomado de câncer, problema seríssimo na vida dele. Ele viu o pai trair a mãe foi seguir o pai, e chegou lá, o pai deu uma surra na mãe. E esse menino introspectou, ele amargurou, né? E eu me lembro que eu fui no hospital São José orar por ele. Menino de 22 anos, estava no quinta fase de direito, né? Moço bonito, toda a juventude do mundo, né? E quando eu cheguei lá, ele disse assim: pastor, quando eu sair daqui eu vou virar evangélico. Eu fiquei bobo, porque às vezes a gente vai lá orar e tem gente que mesmo morrendo não quer Jesus não, meus irmãos. Não, tem gente dura, né? E aquele moço disse: olha, quando eu sair daqui eu vou me tornar cristão evangélico. Mas por quê? Me diz, me explica. Porque tu é o 8º que vem aqui orar por mim, e nenhum de vocês que veio aqui orar por mim me conhece. Por que vocês vêm aqui? Ele disse: olha, nós viemos aqui porque um dia Cristo derramou o amor dele sobre as nossas vidas. E cheio do Espírito Santo, é isso aí. É ter amor de Cristo para dar às outras pessoas. A Bíblia diz que nós já fomos derramados com o amor do Espírito Santo. Ele nos encheu de amor, meus irmãos. E esse amor não vem de nós, mas vem. Me lembro quando eu ia a Nazaré, uns 20 e poucos anos atrás, ia lá para 3 de maio, né? Estrada de chão, dura, mas nós ia lá. Mas nós não ia lá porque as pessoas vissem nós. Nós não ia lá porque botava na internet, fulano foi, não. Nós ia lá porque o Senhor derramou o amor dele sobre os nossos corações. E ai de nós, se não fôssemos lá. Ai de nós. É um prazer, meus irmãos, estar na obra de Deus. É um prazer pregar a palavra de Deus, independente de qual posição que você tenha, né? A Bíblia diz que nós podemos pregar o Evangelho onde nós estamos. Aonde nós estamos, nós manifestamos a glória de Deus. Amém? Nós vamos ver aqui, que Jesus diz para que aquela igreja
permanecesse, né? Que ela fosse, se nós verificarmos aqui, ó, eis que vos envio a promessa do alto, permaneceis na cidade, até que do alto sejais revestidos de... A Bíblia diz que o homem pecou e o homem ficou nu. É só vocês olhar para mim aqui, ó. Eu estou com uma roupa de baixo e uma roupa de cima. Quando nós ficamos nu, o Senhor vem e nos veste. Quando nós nos arrependemos, Ele derrama sobre nós o que? O sangue de Cristo e nos purifica. É a primeira vestimenta. Quando nós vamos nos separando do pecado, vamos orando, deixamos a palavra trabalhar a nossa vida, vamos nos separando, vamos nos enchendo, aí vem o revestimento. Revestimento. Mais do que falar em língua, meus irmãos, é algo muito maior. É muito mais do que falar em língua. É muito mais do que falar em língua. É um amor pelo perdido, é um amor pela palavra de Deus, é um amor por Cristo, é amor por santidade, é amor para as coisas de Cristo e desprezo total por esse mundo. Meus irmãos, quanto mais você estiver cheio da presença de Cristo, esse mundo não vai mais ter mais graça para ti. Não vai mais ter. Não vai mais ter. Nada nesse mundo vai te encantar mais. Nada, né? O pastor Shed, que eu tive a grato prazer de vê-lo várias vezes, né? O pastor Shed era um homem, né? Ele publicava os livros da editora Vida, a Bíblia Shed, né? O cidadão que eu vi pregar a ele a última vez ainda com 86 anos, né? E ele morreu com câncer no estômago, né? E nos últimos comentários dele, né? Ele diz assim: eu estou muito feliz. Ele diz, ele estava morrendo, ele estava sofrendo, fazendo quimioterapia, radioterapia, com a boca tudo roxa, assim. Ele disse assim: eu estou me desmamando desse mundo. Meus irmãos, é isso aí. O cara cheio do Espírito Santo, esse mundo não tem mais importância para ele, né? Não tem mais, né, meus irmãos? Hoje, infelizmente, o Evangelho, ele trocou um pouco a coisa. Ele começou a querer trazer a glória de Deus para essa terra. Não, meus irmãos, a glória nossa vai ser um dia quando nós estaremos com Cristo. Mas, assim, pastor, mas por quê? Por causa da eternidade? Não, porque nós vamos estar com Cristo frente a frente. A Bíblia diz que agora nós vemos como por um espelho. Por que Paulo fala por um espelho? Porque o espelho era de pedra, né? A mulherada é igual a minha cunhada que fica 3 horas no espelho antes de sair de casa, né? Para ver se tem. O espelho daquele tempo, ele não refletia bem a imagem certa. A questão do côncavo, do convexo, esses elementos da física é coisa de 100 anos agora. Mas a Bíblia diz que o dia que se você realmente se arrependeu, se você creu em Cristo, se você está em comunhão com Ele, você vai morrer, você estará para sempre com Ele e você o verá como Ele é. Amém? Será que é só eu que creio nisso? Amém, meus irmãos? Amém? Se você vê, o primeiro mártir da Bíblia morreu com 86 anos, né? Fora Estevão, que está ali na Bíblia, que é o irmão, agora eu estou tentando me lembrar o nome dele, era bispo de Esmirna. Esse cidadão foi queimado, ele foi queimado vivo, né? Eu estou tentando me lembrar o nome dele e agora estou vendo que eu estou ficando velho mesmo, né? Esse cidadão, ele foi queimado vivo, e antes de eles colocarem fogo nele, ele disse assim, ó: coloca fogo logo em mim, porque logo que tu colocar fogo em mim, eu estarei para sempre com Cristo. Logo que tu colocar, eu vou estar para sempre com Ele. Agora o pior é aqueles que vão ficar separados do Cristo e vão passar a eternidade separado dele. Assim como o céu é a eternidade, o inferno também é a eternidade. A Bíblia diz que justiça e juízo fazem parte do trono de Deus. E o nosso Deus, além de ser um Deus de amor, é um Deus de justiça. Ele não tem anuência com o pecado, não é toda forma de amor que salva. Ele ainda é um Deus que é justo. Amém, meus? A Bíblia diz que a balança dele é
equitativa. Amém? Nós vamos ver então, meus irmãos, nessa noite, o que é então uma igreja cheia das marcas de Cristo. Cristo fala que essa igreja seria revestida de poder, e lá em Atos, no capítulo 1, essa igreja começa a ser revestida, acontece o famoso dia de Pentecostes, certo? E nós vamos ver, eu queria que os irmãos voltassem para o texto lá, de Atos capítulo 4, certo? Nós vamos ver agora os 5 pontos que falam, eu vou ser bem breve, os 5 pontos que falam da característica de uma igreja que é cheia do poder de Deus. A primeira coisa, meus irmãos, certo? Está lá no versículo 11, 4:11, diz: este Jesus é a pedra rejeitada, a qual se tornou a pedra angular. Então quer dizer que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja ousada, uma igreja corajosa. Ou seja, o mesmo Pedro que havia negado Cristo 3 vezes, os mesmos apóstolos, que todos eles, sem distinção, se afastaram de Cristo quando ele foi crucificado, agora estão cheios de coragem. E todos eles, exceto João, morrem martirizados. Um apedrejado, outro de cabeça para baixo crucificado como Pedro, que não se achou digno como Jesus. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja ousada. Nós vimos agora, há pouco tempo atrás, se você vê a história americana, você vai ver Martin Luther King, que com o evangelho foi contra a discriminação racial. Esse eu tenho um sonho. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja ousada, é uma igreja que transforma a sociedade. A igreja ousada é uma igreja que diz não a esse tipo de educação que nós temos no país, onde lá no Nordeste nós temos banheiro público que mulher e homem entram no mesmo banheiro. Uma igreja ousada é uma igreja que diz que há o pecado original sim, e que os pecadores vão para o inferno sim, desculpa, né? Que nós estamos vendo, né? Tiraram o criacionismo nas nossas escolas, colocaram o evolucionismo, tiraram o pecado original. Se não tem pecado original, não tem pecador. Se não tem pecador, não precisa de Deus. E nós vivemos numa sociedade amoral hoje. Amoral. Parece que tu está falando de Cristo, parece que está falando de algo que para eles é um fantasma. Essa é a geração que nós estamos hoje. É o que nós estamos vendo hoje. Amém? Mas a igreja de Cristo, ela continua a ser ousada. Ela é confrontativa. Amém? O pastor Hamilton, que eu tive o prazer de andar com ele, ele sempre disse que o púlpito nunca foi um lugar de publicidade, mas um lugar de verdade. Nós não estamos aqui para agradar ninguém, nós estamos aqui para agradar Cristo. Amém, meus irmãos? Nós estamos aqui para falar a verdade, e doa o que doer. Nós falamos o Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a libertação de todo aquele que nele crê. Um dia eu também fui confrontado. Um dia eu também vi os meus pecados. Um dia eu também vi que a minha obra não me salvava. Minha esposa aceitou Cristo com 17 anos, e eu, por graça e misericórdia de Deus, achei que não fiz igual um parente meu, que eu tenho um parente meu, que ele lia a Bíblia e aquilo que ele não gostava da Bíblia, ele arrancava as folhas. A Bíblia dele era fininha, fininha, fininha. Ele só ficava igual aquela turma da caixinha de promessa: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me-ei em verdes pastos, né? A minha esposa entrou numa igreja evangélica e foi orando por mim. Quantos pastores foram lá na minha casa? Eu virava a cara para os caras, não queria nada desse evangelho, até que um dia a graça de Cristo me alcançou, né? Minha sogra botou uma Bíblia na minha mala e eu comecei a ler essa Bíblia, né? Não fiz igual ao meu parente, não arranquei as folhas, não, né? Mas eu também errei. E se Cristo viesse para mim naquela época, eu estava condenado, porque eu tentei me separar do pecado da minha maneira, na minha obra. É bom. Pastor Ulisses, que foi o pastor da pastora de vocês, ele dizia que o cidadão educado, ele peca menos, mas ele vai para o inferno também, porque não é educação que leva para o céu, mas é arrependimento, é o sangue de Cristo e a graça de Deus.
Amém, meus irmãos? Amém? Até que um dia eu entendi que não era o que eu poderia fazer, mas aquilo que Cristo fez por mim. Até que um dia eu cheguei e disse: Jesus, eu sou caco mesmo, eu preciso de Ti. E Ele transformou minha vida, e Ele pode transformar a tua também. Ele transforma, meus irmãos, Ele transforma. Com certeza, a maior evidência do Evangelho não é a gente saber que a Bíblia inteira é certa, não é a gente saber que todas as profecias, mais de 120 profecias do Antigo Testamento já se cumpriu. Teve mais de 40 escritores da Bíblia que escreveram tudo em tempo diferente, tudo deu certo. Não, a maior evidência da Bíblia é aquilo que Cristo fez na minha e na tua vida. É pegar bêbado, é pegar adúltero, é pegar sem vergonha, é pegar mau caráter e transformar para a glória de Deus. Isso é Evangelho, meus irmãos. Isso é o verdadeiro Evangelho. Esse é o Evangelho. O resto é tudo teoria. O resto é tudo teoria, né? Esse é o verdadeiro Evangelho. Amém? A Bíblia diz que aquele que é de Cristo produz frutos dignos de arrependimento. Esse é o Evangelho de Cristo. Amém? A igreja de Atos era ousada. Ela não falava: Cristo tem sabor de mel. Não. A mensagem do Evangelho lá não era essa não, meus irmãos. Não. Se pegarmos aqui, vemos qual era a mensagem de Atos. Se pegarmos Atos capítulo 2, versículo 23, toda a mensagem do Evangelho, a igreja de Atos, ela falava do Cristo que havia morrido pelos nossos pecados. Se pegarmos Atos capítulo 2, 23, ele vai dizer assim, sendo esse entregue pelo desígnio e presciência de Deus, quer dizer que Deus já sabia o que aconteceria, que o homem ia pecar e já tinha providenciado o Cordeiro Santo por nós. Vós o matastes, né? Pedro não tem medo de dizer: olha, vocês são assassinos, vocês mataram o autor da vida, vós os matastes, ele vai dizer, crucificando por mãos de iníquos, a qual porém Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível ele ser retido por ela. Essa era a mensagem de Atos, a mensagem cristocêntrica, né? Eu não me lembro como é que esses nomes em inglês, eu nem vou falar porque eu drobo todas as línguas. Mas Leonardo Ravenhill, ele diz que se nós pregamos e não falamos de arrependimento, nós falhamos. Nós precisamos falar de arrependimento. Amém, meus irmãos? E a mensagem era essa. Se nós pegarmos, por exemplo, Atos 3,15, de novo, Pedro confrontando aquela turma, vai dizer assim, dessaste, tu matasse o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então essa era a mensagem. Olha, o homem pecou, não havia como o homem ser salvo, e Deus providenciou o seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Para que o mundo não fosse condenado, mas que o homem fosse salvo por Cristo Jesus. A Bíblia diz: quem nele crê é salvo, quem não crê está condenado, né? Essa era a mensagem do Antigo Testamento. Nós vamos ver, meus irmãos, então, quando Pedro prega, Pedro faz a primeira pregação em Atos, no capítulo 2, ela vai de 14 até o 41, e nós não vamos ver apelo ali não. Depois de Pedro expor tudo aquilo que eles tinham falado com Cristo, depois de Pedro mostrar o que eles tinham matado o autor da vida, depois deles Pedro mostrar que Deus havia providenciado Cristo para salvar eles, né? Porque quando Cristo chega, João Batista diz: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Quando Pedro faz essa pregação grande, eles vão dizer: o que nós vamos fazer? E aí Pedro diz: arrependei-vos e seja recebido o dom do Espírito. Amém? Não existe salvação sem arrependimento, não existe salvação sem confrontamento. Não tem. Eu estou aqui porque um dia eu vi o meu pecado. Eu estou aqui porque eu era condenado, sim. E não sou melhor que ninguém aqui não. Estou um pouquinho melhor hoje porque o Espírito Santo habita em mim.
e vou estar um pouquinho melhor se eu andar com ele, porque o Espírito Santo pode ser resistido, entristecido e apagado, né? Tem muita gente que às vezes flerta com o pecado, tem muitas pessoas às vezes que já não crê mais nos milagres de Deus, já não crê mais no sobrenatural de Deus, então nós temos que ver todas essas coisas, amém, meus irmãos? Então nós vamos ver outra igreja cheia do Espírito Santo. Nós vamos ver uma coisa que com certeza acontece aqui na igreja de Morro da Fumaça. Se pegarmos Atos capítulo 4, Atos capítulo 4, versículo 13 e 14, certo? A Bíblia vai dizer que eles eram homens iletrados e eles se admiravam de reconhecerem que havia estado Jesus com eles. Ou seja, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem comunhão com Deus. Ela tem comunhão com o Espírito Santo. Ela não tá assim, liturgia para cá, não. Ela dá liberdade para o Espírito Santo de Deus. Se você ver todo o livro de Atos, você vai ver uma igreja que é dirigida o tempo inteiro pelo Espírito Santo. Hoje nós estamos mandando o Espírito Santo embora das nossas igrejas. Tem igreja que o fulano tem que cantar, fulano tem que falar, fulano tem que ser apresentado. E cadê o Espírito Santo? O Espírito Santo já foi embora. Amém, meus irmãos? Você vai ver, por exemplo, na igreja de Atos, a Bíblia diz que eles oram, eles jejuam e eles separam a Paulo e Barnabé para a obra missionária. Você vai ver que tem uma hora que Paulo está indo lá para a Ásia. Paulo está indo para um lado. Aí daqui a pouco o Espírito Santo mostra um cara clamando lá na Macedônia. E ele, dirigido pelo Espírito Santo, ele vai para o outro lado. E ali começa a segunda viagem missionária e o Evangelho a entrar na Europa. A igreja era toda dirigida pelo Espírito Santo. Meus irmãos, o Espírito Santo ainda fala. O Espírito Santo ainda dirige. Agora, para ele fazer isso, a gente tem que ter tempo com ele. Mas a gente só vive no WhatsApp agora. Facebook. Agora a gente, de vez em quando eu pego esse trem aqui e jogo lá longe, lá em casa. Porque não dá, meus irmãos, né? Nós precisamos ter esse tempo com o Senhor. Priorizar o nosso tempo com Ele. Amém, meus irmãos? Às vezes, hoje Satanás, ele é sutil. Ele muitas vezes já não nos enreda no pecado, mas ele nos tira da presença de Deus. E acaba nos enfraquecendo. Com todas essas mídias que tem aí, a gente muitas vezes diz que não tem tempo, porque a gente não reme o nosso tempo. A gente não sabe usar o nosso tempo. Amém, meus irmãos? O apóstolo Paulo disse para nós temos que remir o nosso tempo. Remir o nosso tempo, né? Então, nós vamos ver que uma igreja cheia do Espírito Santo tem comunhão, né? Nós vamos ver também que uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela tem unidade. Unidade. Não tem problema de ciúme, não tem problema de contenda. Se você pegar o livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar do capítulo 1 até o 11 de problema que tinha naquela igreja. E o problema era tão grande que tinha um cidadão que chegava a sair com a madrasta dele. E a igreja estava tão inchada quer dizer uma anomalia do corpo, a igreja está doente, que o cara fazia isso e ninguém falava nada. Problema de contenda, né? Problema de divisão, problema de ciúme. A Bíblia, onde tem o Espírito Santo não tem isso, meus irmãos. Não tem isso, porque há o perdão, né? Onde se nós tivermos algum problema com alguém, se nós tivermos alguma diferença com alguém, se realmente nós temos o Espírito Santo e Ele habita em nós, nós vamos lá e pedimos perdão, né? Nós não vamos dizer assim, eu tenho razão. Não, nossa razão ficou lá na cruz de Cristo, né, meus irmãos? Nós, de pronto e de imediato, nós reconciliamos. Não existe igreja cheia do Espírito Santo que não tenha comunhão. A igreja de Atos era assim, né? Mas hoje, muitas vezes, o que acontece? Hoje, as igrejas hoje, cada vez as pessoas querem aparecer mais que o Cristo. As pessoas querem estar mais em evidência. Aí começam os problemas, né? Eu tive um problema muito sério numa denominação, e eu cheguei para um pastor, fez uma calúnia,
E eu cheguei para o cidadão com toda a humildade e amor. Eu disse: será que tu tem o mesmo Espírito Santo que eu tenho? Será que tu não podia vir falar comigo para ver se isso era verdade? Será que tu não podia vir aqui, pastor? Não, precisava fazer tudo isso. Meus irmãos, a Bíblia fala lá em Provérbios que 6 coisas o Senhor se entristece, mas 7 Ele abomina: testemunha falsa que produz divisão entre os irmãos. Isso Ele abomina. Não sabe, não fala. Toda palavra frívola, tudo que sai da nossa boca, nós vamos ter que dar conta. Com a nossa boca nós abençoamos e nós maldizemos. Então, use a tua boca para abençoar. Não sabe, não fala, né? E muitas vezes nós temos o erro de pegar a coisa e ir levando, né? Dê opção para outra pessoa se defender, né? Pergunte para a pessoa o que aconteceu, né? Nós somos parte do corpo de Cristo, né? A igreja de Atos é uma igreja que tinha unidade. Se você pegar aí, ó, no próprio Atos 4 que você está ali, Atos 4, versículo 32 e 33, a Bíblia vai dizer assim, ó: da multidão que queiram era um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Meus irmãos, há pouco tempo atrás, talvez os irmãos não sabem, mas existia uma igreja nos países da União Soviética que se chamava a Igreja da Cortina de Ferro, certo? Igreja no meio comunista, na Lituânia, na Chechênia. E os caras não tinham teologia, não tinham nada. Os caras tinham amor de Deus e era uma igreja unida. Se os caras falassem de Cristo, o comunismo, a igreja estatal, botava os caras na prisão. Se os irmãos quiserem ler um livro sobre isso aí, tem Nos Subterrâneos de Deus, Prisioneiro de Cristo. Teve um cidadão com o nome dele ali, foi considerado o apóstolo Paulo desse século, o nome dele era Richard Wurmbrand. Ele disse que aquela igreja era tão amorosa, ele tinha tanta comunhão com as pessoas daquela igreja, que ele diz que muitas vezes os cristãos eram colocados ali na cadeia, e muitas vezes, como o diabo ele se divide, porque a Bíblia diz que toda casa dividida não subsiste. O diabo mesmo se divide porque ele não tem unidade, e o diabo quer dividir porque ele sabe que quando está dividindo é coisa dele. Quando há uma divisão é coisa do diabo. A Bíblia diz que toda divisão e rebeldia é pecado de feitiçaria. E a palavra de Deus diz que eles mesmos se dividiam, e o próprio carcereiro muitas vezes era colocado na prisão. E aqueles cristãos, eles eram tão amorosos, aquela igreja era tão unida, que o cidadão dava a última refeição e morria, e dava para aquele que muitas vezes tinha batido nele. Isso se chama unidade, meus irmãos. Unidade, né? A igreja precisa estar unida, meus irmãos. Nós, independente se for Assembleia de Deus, se for quadrangular, nós trabalhamos para o reino de Deus. Lá vai estar os lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Eu fico feliz porque um dia não vai ter placa lá. Lá vai ter os salvos pelo sangue de Cristo. Amém? Nós vamos ver, meus irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ora. Quer ver o lugar que menos aparece crente na igreja? Oração, né? Lá eu brinco com os irmãos lá na igreja que eu estou. A nossa igreja é uma igreja pequena. Mas de vez em quando eu vou orar lá domingo, eu penso que a igreja foi arrebatada, porque só está eu. Eu creio. Será que a igreja subiu, meus irmãos? Eu fiquei. Meus irmãos, não existe enchimento do Espírito Santo sem oração. Não tem. Ah, pastor, mas eu não sei orar. Eu não tenho vontade. Dobra o teu joelho, bota a cara no pó que vai vir vontade. E olha, a hora que menos tu tem vontade é a hora que mais Deus vai falar contigo. A hora que tu não quer. Ah, mas tu precisa de vontade para ir trabalhar? Tu precisa de vontade para visitar tua mãe? Não precisa, né? É questão de nós. A igreja de Atos, a gente fala, a igreja de Atos era cheia do Espírito Santo, pastor, porque orava, meus irmãos. Vocês vão ver a igreja, ela começa orando lá em Atos, no capítulo 1, versículo 14, Jesus manda, eles estão lá, os 120 perseverando em oração. Aí vão substituir lá o nosso amigo Judas, vão botar o cara no lugar deles, fazem o quê? Oro de novo. Aí vai lá para Atos 3,
Eles vão fazer o quê? Orar. Aí depois começa um problema na igreja, porque tinha as viúvas que eram gregas, estava sendo desassistida, deu um problema, porque o homem tem problema mesmo, onde tem homem tem problema, né? Amém? Aí eles fazem o quê? Eles vão escolher os apóstolos, eles fazem o quê? Oram de novo. Toda igreja de Atos é banhada com oração. Toda. Não existe enchimento do Espírito Santo sem oração. Não existe, meus irmãos, né? Nós, se você vê a história do cidadão que ele foi usado na Inglaterra, ele teve o maior orfanato da Inglaterra, certo? Esse homem era um homem de muita oração, né? O nome dele era George Miller. Esse cidadão, ele chegou a sustentar mais de 3.000 órfãos, e ele muitas vezes não tinha nada, mas era um homem de muita oração. Diz que várias vezes, o orfanato de Bristol, diz que muitas vezes as pessoas iam visitar ele e ficavam loucos, porque as pessoas iam visitar e chegavam lá e diziam: o que eles vão comer amanhã? Não sei, mas o Senhor proverá. Ele diz que nunca faltou nada para ninguém. Diz que do nada, muitas vezes Deus tocava numa pessoa, Deus tocava em alguém, ia lá e sustentava. Ele começou a contar a história do orfanato com 75 anos. Com 75 anos ele viajou o mundo inteiro para mostrar o que Deus fazia através da oração, né? E na primeira viagem que ele foi para o Canadá, e diz que tinha um nevoeiro grande no navio, e o comandante do navio olhou para ele e disse assim: olha, meu amigo, tu não vai chegar lá no Canadá no dia marcado, tu não vai, impossível. Aí diz que ele olhou para o cara, para o comandante, e disse: vamos lá no convés orar, eu e tu. Aí o comandante achou que ele ia fazer aquelas orações: potentoso Deus, Senhor de Isaac. Não, diz que foi a oração mais simples que esse homem fez na vida. Diz que não foi uma oração que não tinha nem 3 minutos, foi muito simples. E aí diz que o comandante se estufou o peito: se esse cara ora assim, eu também posso orar. Aí ele foi orar. Aí o Jorge me disse: tu não precisa orar, tu não precisa orar, primeiro porque tu não crê, segundo porque tu pode ir lá fora. O nevoeiro já saiu. Chegou lá fora, o nevoeiro tinha saído, porque esse homem tinha intimidade com Deus. Quem ora tem intimidade com Deus. Quem ora ouve Deus. Quem ora sabe o que Deus está falando, né? Pedro estava orando, e exatamente na hora que Pedro estava orando, apareceu Cornélio. Vai lá na casa de Cornélio, pode seguir com esse homem aí, ó. Pode seguir, que é de Deus. Quem ora, meus irmãos, as coisas acontecem. A oração é a coisa mais importante numa igreja. Ela não aparece, mas ela é o fundamento de tudo. Amém, meus irmãos?